O Vitaly, bom dia, sobre estas novas informações que partem de Khamenei, que aceita negociar com os Estados Unidos da América, que observação é que podes fazer? Bom dia, Jerónimo, bom dia, Francisco. Bom, naturalmente que isto vem como um ataque iraniano, uma bomba no meio da noite. Não temos, neste momento, não temos tido até agora sinais de quaisquer negociações. Donald Trump apresentou na sua publicação que, fruto de negociações muito positivas decorridas com o Irão, iria deixar de atacar a infraestrutura energética e, portanto, prorrogar o prazo de ataque. O Irão veio desmentir isso, logo depois, agora afinal temos outra vez sinais de que Mojtaba Khamenei está disposto. Nós nem sequer sabemos onde é que está neste momento Mojtaba Khamenei. Ele não apareceu ainda em cena enquanto líder supremo. Hoje ainda Ali Khamenei é líder supremo, porque as decisões mais recentes tomadas por um líder supremo iraniano, por um ayatollah iraniano, são de Ali Khamenei, pai de Mojtaba Khamenei, que foi morto no início da operação militar americana, no início da invasão americana. Portanto, americano-israelita. Portanto, é muito difícil perceber onde é que se foi buscar esse tipo de sinais vindos do líder supremo. Eu acho que, neste momento, o regime tem um porta-voz. E é o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, e ele tem sido muito direto e muito claro nas posições iranianas. O Irão até agora não tem demonstrado a vontade de negociar, porque neste momento é onde o Irão está a começar a usar as suas, digamos, cartas, a sua capacidade de pressionar e condicionar os Estados Unidos politicamente. Operacionalmente é difícil condicionar os Estados Unidos. Estamos a falar da maior potência militar do mundo e, naturalmente, que tem todo o potencial para continuar esta guerra e para continuar a atingir os seus objetivos operacionais e militares no terreno, como tem, aliás, feito, e com convicção digo isso também, acreditando naquilo que a liderança militar dos Estados Unidos diz, eles estão ahead of schedule, portanto, estão adiantados face ao calendário de objetivos que deveriam cumprir. A verdade é que politicamente não têm conseguido cumprir os seus objetivos. E, portanto, neste momento é onde o Irão está numa posição, aliás, é onde os Estados Unidos estão numa posição mais frágil face àquilo que expectavam politicamente em comparação com o Irão. E se, neste momento, há sinais de potencial início de negociações, eu creio que eles surgem mais por pressão de calendário dos Estados Unidos, de calendário político. Há os 3 M's que, no fundo, vão definir e condicionar a atuação política dos Estados Unidos. O M das munições, o M das midterms e o M dos mercados. E esses 3 começam a pressionar os Estados Unidos neste momento. Vitaly Venislawski, esta é a notícia do momento de Khamenei, que estará preparado para negociar com os Estados Unidos da América. Há aqui aquilo que tu dizes que é uma ilusão do recuo e um confronto permanente entre os dois lados para dominar a narrativa. Sem dúvida alguma, os dois procuram dominar a narrativa, e neste confronto o que cada um, aliás, procura muito mais é fazer o adversário acreditar que tem menos cartas do que ele mesmo. O Irão está a apostar a sua estratégia à volta do Estreito de Hormuz. Essa é a joia da coroa da estratégia iraniana, da estratégia militar, geopolítica iraniana num todo. Quando nós vemos que os Estados Unidos, neste momento, ou Donald Trump, aliás, quando ele diz que aceita um acordo ou uma saída que lhe permita até um controlo, que permita um controlo duplo do Estreito, ele diz talvez eu e o Ayatollah. Quer dizer, até retira completamente de cena serem os Estados Unidos, talvez eu e o Ayatollah, portanto é tudo muito pessoal para ele, personificante, aliás. Ele acaba aqui também por incorrer numa grande falácia, na falácia de acreditar que, de facto, o Irão está disposto a dividir esse controlo. Vitaly, Trump tinha dito que havia negociações, o Irão tinha dito que não havia, o Irão falou nos mercados. Concordas? Os mercados podem justificar estas palavras de Trump? Terá havido mesmo reunião, negociações? Bom, nós não sabemos de momento, aliás, como estávamos há pouco até a falar sobre isso, nós não sabemos quem é que está a negociar do lado iraniano.
E aí, portanto, quando nós sabemos pelo menos em que nível é que as negociações decorrem, nós conseguimos perceber ou tentar pelo menos adiantar sobre ou em que patamar é que elas se situam. Ou seja, se nós temos uma negociação entre um comitê militar americano e um comitê militar, por exemplo, da Guarda Revolucionária iraniana, portanto, um conjunto de representantes do CENTCOM americano e da Guarda Revolucionária, estaríamos eventualmente a falar de negociações viradas para aspectos técnicos relacionados com o potencial controlo da situação à volta do Estreito de Hormuz, um controle militar e contenção da situação no Estreito de Hormuz. Se nós estivéssemos a falar de um encontro entre uma comissão política, já de nível político por parte dos Estados Unidos, portanto, em representação da Casa Branca, e aqui em representação da Casa Branca na presidência Trump, há que distinguir a representação oficial, que seria Marco Rubio e o Departamento de Estado, ou a representação não oficial, aquela de maior confiança, Steve Witkoff e Jared Kushner, os dois mais próximos e maiores e mais importantes representantes de Donald Trump, os seus enviados especiais, basicamente. E depois, quem é que estaria do lado da República Islâmica Iraniana? Se estaríamos a falar de alguma representação política da Guarda Revolucionária ou algumas representações, por exemplo, do Comitê dos Peritos, do Conselho dos Peritos, ou do Conselho dos Sábios, do Colégio dos Sábios. Depende. Portanto, as negociações, elas decorrem em níveis e em patamares. E quanto mais alto é o nível, mais abrangente é o termo dessas negociações. Hoje, neste preciso momento, nós não temos essa noção, nem sequer sabemos quem é que estaria em representação dos Estados Unidos, quanto mais da República Islâmica. Outro ponto é que quando Donald Trump diz que, como fruto das negociações, os ataques à infraestrutura energética iraniana são prorrogados, portanto são adiados por mais X horas, o Irão responde dizendo que os americanos decidiram não atacar a infraestrutura iraniana porque os iranianos é que ameaçaram atacar a infraestrutura energética dos países do Golfo Pérsico. Portanto, há aqui uma visão completamente diferente dos dois lados. A questão é qual, neste momento? São os Estados Unidos, porque, aliás, isto aqui vai depois ao ponto da narrativa. Em função deste embate de narrativas, quem é que parece o derrotado nesta batalha? Não é na guerra, mas na batalha. Os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é que dizem que há negociações, o Irão diz não há negociações nenhumas e, portanto, os resultados de negociações foram inventados pela Casa Branca. Isto tudo pode ser, de facto, uma mentira, quer vindo da Casa Branca, quer vindo de Teherão. Porquê? Porque os dois combatem-se ferozmente pelo controle dessa mesma narrativa. Obviamente, Donald Trump tem sempre a tentativa e a noção e a vontade de apresentar dados que são não concretos, como um fait accompli, como algo cumprido, como algo já feito, como algo já definido. A verdade é que não é bem isso que nós temos politicamente no terreno. Há muitas indefinições. E nós entramos aqui no que podemos eventualmente chamar de armadilha da escalada, em que os Estados Unidos vão continuar a escalar esta guerra para condicionar o Irão a negociações. Um caso muito claro e exemplar disso seria, por exemplo, o início de uma operação de desembarque na ilha de Karg, na ilha iraniana de Karg. Politicamente falando, podemos perceber, ou geopoliticamente falando, percebemos claramente o impacto de um desembarque e de um controle americano dessa ilha. O Irão perde cerca de 90% da sua capacidade exportadora de derivados de combustível. Ou seja, perde economicamente e muito. Mas o que é que isso garante? Que o Irão, digamos, apertado contra a parede, vá ceder e vá dizer agora estou disposto a negociar. O Irão vai dizer simplesmente eu não vou negociar nestas condições e não quero. E o que é que os Estados Unidos vão fazer? Vão desembarcar depois no hinterland iraniano? Já não vão ser precisos 10 mil homens. Já vão estar a falar de centenas de milhares de homens que vão ter que desembarcar nessa zona. E, portanto, o impacto dessa guerra é muito maior. E, mais uma vez, os Estados Unidos estão condicionados. Têm um prazo. É muito difícil precisar qual é. Mas sabemos claramente que no final deste ano vamos ter as eleições, as midterms americanas, as eleições para o Congresso americano. E, portanto, sobretudo nos swing states, a população americana vai começar a questionar os objetivos e os resultados desta guerra quanto mais ela se prolongar. Portanto, Donald Trump está perfeitamente ciente, ele domina muito bem o jogo eleitoral, ele está perfeitamente ciente até onde é que ele pode continuar este conflito com os resultados que este conflito está a gerar neste momento.
E, portanto, transitando de uma vitória... Vou só acabar, Jerónimo. E transitando de um objetivo de uma vitória total sobre o Irão, arriscamos-nos a que os Estados Unidos vão passar para um conjunto de resultados aceitáveis. O que é que isto significa? Uma guerra começou com o objetivo de destruir um regime dos ayatollahs, vai acabar com um Khamenei 30 anos mais novo. Isso é perigoso.